Olá, boa noite. UFO recebe inscrições dos candidatos do SISU que queiram concorrer a uma das mais de 3.200 vagas nas 94 opções de cursos de graduação oferecidas pela universidade. Tragédia de Brumadinho completa um ano no próximo sábado. E a campanha Janeiro Roxo, um alerta para os cuidados com a hanseníase. O Brasil é o segundo país do mundo com maior índice da doença. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Abriu nesta terça-feira, dia 21 de janeiro, e vai até domingo, dia 26, o período de inscrições no SISU. Alunos que participaram da edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e pretendem ingressar na Universidade Federal de Uberlândia, via o Sistema de Seleção Unificada, devem realizar o cadastro no seguinte endereço eletrônico: www.sisu.mec.br. A UFO oferece 3.229 vagas para ingresso em cursos de graduação no primeiro semestre deste ano. São 94 opções de curso nos campos, nas cidades de Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas e Monte Carmelo. A lista dos classificados na chamada regular do SISU será divulgada no dia 28 de janeiro. Agora, mudando de assunto, no próximo dia 25 de janeiro, a tragédia de Brumadinho completa um ano. A barragem 1 da mina Córrego do Feijão rompeu e matou 272 pessoas. 11 corpos ainda não foram encontrados. Veja na reportagem especial sobre esse assunto. Que a vida parou, dia 25 de janeiro parou. O tempo está passando, a vida está seguindo, mas a gente ainda se sente preso no dia 25. Um ano de um drama que não tem fim. Era 12h28 quando a barragem 1 da mina do Córrego do Feijão rompeu. Foi o início de uma trajetória de destruição. A sirene tocava, você tinha 10 minutos para você escorrer lá para o ponto de encontro, igualzinho o treinamento que a gente fez. Mas em 25 segundos, a onda de lama atingiu a parte administrativa da mineradora Vale. O Geraldo estava numa sala perto do restaurante quando ouviu um barulho forte e saiu para ver o que era. Só virei assim, vi aquele mundão de trem vindo assim em cima, parecia assim poeira, alto mesmo, uns 20 metros no mínimo tinha. Já estava na área administrativa já uns 400 metros de mim, mais ou menos. Eu só olhei e corri, não lembro, pensei em mais nada. Aí eu fiquei meio desnorteado, morreu todo mundo morreu. Essa aqui é a Rua 1 da comunidade Córrego do Feijão, a primeira a ser atingida pelo rompimento da barragem. Ao longo dessa via havia muitas propriedades rurais, mas agora a partir desse ponto ninguém pode passar. Toda a área atingida pela lama ainda recebe trabalhos de limpeza. Cerca de 500 pessoas viviam aqui. Eu estava descendo para tirar uma saca do brejo. Quando eu cheguei uns 50, como daqui, que não é aquela coisa ali. Eu cheguei como daqui ali, a saca foi embora, eu fiquei, a terra estremecia, que eu achei que era terremoto. Um ano depois, o local parece ter parado no tempo. Quem ficou, como o Francisco, quer sair. A gente está triste demais, é que falaram que vai fazer isso aqui, fazer quadro, fazer campos de futebol, fazer um bocado de coisa aqui. Para que vai fazer? Que aqui fica 10 pessoas, fica muito. Aqui no Córrego do Feijão. Quem já saiu, como a dona Ifigênia, que foi para casa de parentes, não quer voltar. Quero não. Eu chego lá e eu sinto mal lá, não aguento ficar lá não. A 9 quilômetros da barragem, o Parque da Cachoeira também foi atingido. Um ano atrás, dava para andar sobre os telhados.
Cerca de 50 casas viraram escombro. Hoje a área é um imenso descampado, mas no que restou de uma casa ainda é possível encontrar o sofá, a geladeira, o muro que desabou sobre a cama. Perto dali fica a chácara do Antônio. No ano passado, ele contou que fazia almoço quando ouviu um barulho. Quando eu olhei já estava vindo a mata todinha. A mata, barro, estava vindo tudo junto. Tudo mutuando para cima da casa. Onde eu saí correndo, não consegui entrar dentro do carro e vazei pela estrada. Nós voltamos ao local. O cenário é de abandono. Mas não foram só desabrigados. O rompimento da barragem matou 272 pessoas. O arquiteto Luiz Taliberti da Silva foi encontrado na manhã do dia 30, 5 dias depois do rompimento. Foi horrível. Porque, primeiro, foi assim, aquele trauma. O Robert foi identificado em outubro, 9 meses depois do seu desaparecimento. No dia que encontrou ele, eu não sei te dizer se foi de agradecimento ou de tristeza, porque a esperança é a última que morre, né? 11 corpos ainda não foram localizados. Janeiro é o mês de conscientização da luta contra a hanseníase. O Brasil é o segundo país com mais casos de hanseníase no mundo, atrás apenas da Índia. E um dos 6 centros de referência nacional é sediado na UFO. Para falar sobre o tratamento e principalmente desmistificar sobre a doença, o Centro de Referência realizou hoje de manhã uma coletiva de imprensa. Confira. No estúdio, daqui a pouquinho a gente passa a matéria sobre o CREDEST, que foi a coletiva de imprensa. E aqui comigo hoje está a Isabela Goulart, que é coordenadora do Centro de Referência Nacional em Hanseníase, no Hospital de Clínicas da UFO, e o Diogo Fernandes, que é neurologista também do CREDEST. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Nós agradecemos. Daqui a pouquinho a gente vê como foi a coletiva de imprensa, mas podemos começar a falar sobre esse assunto, a importância dessa campanha nacional educativa, o Janeiro Roxo. Então, primeiro, Isabela, vamos explicar para a população que campanha é essa? A campanha do Janeiro Roxo é uma campanha, na verdade, mundial. É um francês, o Raoul Fulereau, determinou que a cada último domingo do mês de janeiro fosse o Dia Mundial da Hanseníase. Então, durante esse mês, o Brasil, os países endêmicos, costumam fazer essa campanha de conscientização da hanseníase dentro do século XXI, inclusive esse ano é Conhecimento e Amor, né? Para a gente juntar forças contra o preconceito, que as pessoas, mesmo com tanta ciência ter avançado, ainda sofrem muito quando tem o diagnóstico de hanseníase. Então, nós estamos fazendo essas abordagens em várias unidades de atenção integrada, que é da Prefeitura, no próprio CREDEST e em algumas unidades básicas de saúde. Estamos fazendo esse trabalho com a mídia, que está nos apoiando, e também na Unimed. Bom, acho que tem muitos mitos, né, quando se fala de hanseníase. Lembra, assim, da lepra, e é importante a gente entender como que é a transmissão, quais são os primeiros sinais. Então, por favor, Diogo, explica pra gente. Bom, a hanseníase ela é uma doença que compromete basicamente o nervo periférico e também a pele, né? E é importante falar sempre sobre isso, porque até o termo lepra, a questão do preconceito, do estigma, ela é muito relacionada ao comprometimento neural, né? As deformidades que o comprometimento neural pode trazer aos pacientes, né, que desenvolveram, né, a hanseníase no passado e que tinham um diagnóstico muito tardio, né, que talvez não foram adequadamente tratados e por isso uma doença tão estigmatizante e que foi acumulando ao longo dos anos tanto preconceito. Essa campanha, o nosso trabalho na UFO, né, junto com a doutora Isabela, o que a gente tem tentado fazer é conscientizar cada vez mais a população de que a hanseníase, além das manchas, além das lesões cutâneas, ela geralmente se inicia com um comprometimento neurológico. E esse comprometimento neurológico, se reconhecido de maneira precoce, pode evitar vários estigmas, né, várias sequelas e deformidades que no passado eram bem mais frequentes
e que estigmatizavam e traziam um preconceito na hanseníase. Então, quais são os primeiros sinais de alerta? Eu acho que o Diogo podia abordar essa parte de nervo, que eu acho que é tão sutil, né? Podemos citar alguns exemplos aqui de pacientes. Um dos exemplos que eu posso dar de um paciente que chegou para nós, quando ele andava de moto, quando a blusa batia no peito dele, a pele estava tão inflamada, não dava para ver, ele sentia dor naquele contato. Então, você vê, é uma coisa puramente neural que eu acho que você podia abordar, Diogo, essa sutileza do sintoma e do sinal. Os sintomas neurológicos eles são amplos, mas eles estão relacionados, na maioria dos casos, com alterações de sensibilidade. Tá. E a alteração de sensibilidade ela pode ser positiva, ou seja, o paciente tem um formigamento, ele tem a sensação de um inseto, né, andando nos pés, nas mãos, ou em uma área mais específica, né? A hanseníase ela não segue um trajeto específico. Qualquer território cutâneo, né, qualquer área da pele ou qualquer nervo periférico pode ser comprometido. Então ele pode ter um formigamento, pode ter uma sensação de queimação, ele pode ter um quadro doloroso, ele pode sentir uma dor, às vezes o paciente não consegue nem explicar essa sensação estranha, né, que ele sente. As famosas parestesias, que são os formigamentos, que o paciente pode referir, e também as dormências, quando o paciente pode já apresentar perda de sensibilidade. Então, às vezes é o paciente que trabalha e no trabalho ele se queima e não percebeu. É o paciente que ele usa um sapato apertado, ele tem uma ferida no pé e não notou a ferida no pé. Ele tem dificuldade em realizar uma tarefa manual porque ele perdeu a destreza, né, a sensibilidade das mãos. Então, ou um aumento de sensibilidade, percebido como dor, formigamento, queimação, isso pode ser muito amplo, né, ou perda de sensibilidade. E geralmente de uma maneira assimétrica. Uma mão pior que a outra, um lado pior que o outro, o pé, enfim. Isso geralmente acontece. E a questão da transmissão, a tão temida transmissão, né? Porque a gente sabe que um dos principais fatores desse preconceito é falta de informação com relação à transmissão dessa doença. A transmissão principal é pelas vias respiratórias. Então, o grupo de maior convívio com o doente, que são os familiares, quem está no dia a dia, no cotidiano, é considerado o grupo de maior risco de adoecer. Por quê? Porque conviveu com esse doente antes do diagnóstico. Porque depois que a gente faz o diagnóstico, inicia o tratamento, acaba a transmissão ali naquele momento. Porque, como é respiratório, os antibióticos são muito potentes na área da respiração. São antibióticos que chegam rapidamente nas mucosas nasais, na mucosa bucal. Então, não tem sentido nenhum isolar essa pessoa depois do diagnóstico, o que foi, já foi. E nós temos uma questão que é uma doença que a gente fala que é altamente infecciosa, a gente faz contato com esse bacilo da hanseníase. Porque é silencioso, mas é pouco patogênica, senão nós todos já estaríamos doentes. Então não é uma doença que você vai fazendo contato e vai adoecendo, como acontece com várias outras que são doenças virais, como a gripe, né? Como esse H1N1, que você vai... Então não é por aí. Então não é uma doença de transmissão sexual de forma alguma, mas é uma doença de respiratório. E como você convive no domicílio, quem vai todo dia ali, que conviveu com esse paciente sem tratamento, é que está sob maior risco. Por isso que a gente fala que o programa de controle da hanseníase, ele não é só para o doente, é para o doente e todos os familiares, os contatos mais próximos desse doente, que nós vamos colocar num período de vigilância, porque a gente não tem vacina contra essa doença, para poder ir ensinando os principais sinais e sintomas e a gente ajudando essa pessoa a reconhecer precocemente a doença. Então é uma doença que ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Ela tem cura. Por quê? Bactéria tem cura, né? Hoje, o que está acontecendo, Patrícia, é que a bactéria também ela vai ficando resistente. Então, quando a gente vai trabalhar a cura, o tratamento é de 6 a 24 meses, mas tem pacientes que a gente chama de anérgicos, aqueles que não respondem à bactéria, que eles demoram mais a curar. Então, esses pacientes, essas bactérias vão ficando mais resistentes. Então, hoje nós temos pacientes que precisam de outros medicamentos e tratar por mais tempo. Essa é a realidade. Excelente. Uma questão importante é o paciente ele tem critérios de cura muitas vezes, mas ficam, né, as sequelas neurológicas, na maioria das vezes, decorrentes dessa infecção.
Daí a importância do diagnóstico precoce, porque às vezes a pessoa tem dúvida. A hanseníase não tem cura porque eu tenho um comprometimento neurológico. Não. Você foi curado da infecção, mas a lesão neurológica, a recuperação do nervo periférico, ela muitas vezes não ocorre, mesmo com que a bactéria não existe mais. Mas existe uma agressão, uma cicatriz nesse nervo. Então, às vezes, isso traz dúvida para a população. Isso que a Isabela comentou é muito importante, então, orientar a população. Se eu já tive contato com alguém com hanseníase, a gente fez uma pesquisa recente aqui na UF que demonstrou isso claramente. Então, se eu sou um contato de alguém que teve hanseníase, eu preciso ser orientado para reconhecer até os sinais neurológicos. Então, se a minha mãe teve hanseníase, se o meu irmão teve hanseníase e as minhas mãos formigam, os meus pés queimam, se eu tenho qualquer sintoma neurológico, isso é um fator de risco para o adoecimento. E eu preciso reconhecer esse sinal, esse sintoma, antes que eu tenha uma sequela que possa não ter mais, né, uma possibilidade de uma boa recuperação depois. E olha só, todas essas informações estão sendo faladas aqui hoje, tanto pelo Dr. Diogo como pela doutora Isabela, também foram reforçadas hoje de manhã numa coletiva de imprensa que aconteceu no Hospital de Clínicas da UF, também nesse centro de referência que é nacional em hanseníase. Então confira na reportagem a seguir como foi essa coletiva. O Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária e Hanseníase do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com outras organizações e instituições, está promovendo atividades nas unidades de saúde em comemoração à Semana Mundial contra o Preconceito pela Hanseníase. A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Uberlândia e a Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia, ligada à Secretaria de Estado da Saúde. Então, nós estamos fazendo essa programação nos centros de saúde, nas UAIs e no próprio CREDESH aqui, para poder divulgar sinais e sintomas da hanseníase e divulgar ações contra o preconceito à doença. A médica explica que com o diagnóstico precoce e o tratamento correto, a doença dificilmente evolui ou transmite para outras pessoas. Vale destacar que o tratamento é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde e exige vigilância em todos os níveis de atenção. A hanseníase é causada por uma bactéria e bactéria tratada com antibiótico. Então, na primeira dose desse antibiótico, são 3 ao mesmo tempo, já inviabiliza essa transmissão. Por isso que a gente faz questão de falar que esse tratamento, o paciente continua na sua casa, no seu trabalho, na escola, sem nenhum problema para a comunidade. O problema para a comunidade é quando esse paciente está sem diagnóstico, o que a gente chama de prevalência oculta. Aí sim, vocês estão sendo expostos a pacientes que estão sem diagnóstico, porque tem medo desse diagnóstico, esconde esse problema, então nós temos que falar mais sobre hanseníase. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos da doença. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2018 foram registrados 29 mil casos. Segundo a especialista, a hanseníase em Uberlândia é endêmica, com 210 casos registrados. Acima de 10 por 100 mil habitantes é considerada alta endemia. Então, baixa endemia é só até 5 casos por 100 mil habitantes. Não é o nosso caso. Nosso dado preliminar aqui é em torno de 8 a 10 por 100 mil habitantes em Uberlândia. 50% deles são casos novos. Outros são casos de falência terapêutica e de insuficiência terapêutica e recidivas. Nós temos recidiva porque é uma doença causada por uma bactéria que está ficando resistente aos medicamentos, então nós já temos outros problemas para serem resolvidos com a hanseníase. Mas o grande desafio é vencer o preconceito, já que a doença é muito estigmatizada, até mesmo por familiares. O imaginário social não acompanhou a atualização científica da doença, então o que se tem hoje ainda, quando se fala em hanseníase num contexto social, é a ideia da lepra como uma doença segregante que precisa de ser tirada do vínculo familiar. As pessoas temem perder vínculos afetivos, temem falar sobre a doença com familiares. Isso prejudica muito a adesão ao tratamento, trazer a família para ser avaliada também. Então, hoje, acho que um dos maiores desafios que se tem no campo psicossocial
social é o combate ao preconceito, que é forte e que atrapalha o tratamento realizado e atrasa muitas vezes esse tratamento ou o paciente chegar na unidade de saúde. O CREDEST é um dos 6 centros de referência do país e atende 85 municípios de 4 superintendências regionais de saúde, entre elas Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba e Patos de Minas. Tem uma equipe multiprofissional com 41 membros. A unidade conta também com laboratório de patologia molecular e biotecnologia. E pacientes em tratamento pelo Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária e Hanseníase contam com o apoio da Casa das Bem-aventuranças. Veja que bacana. Há 3 anos, o senhor Joviano Lopes Torres convive com a hanseníase. Ele mora em Uberaba e vem ao CREDEST regularmente para tratamento. E como apoio, pode contar com a Casa das Bem-aventuranças. Chega aqui, toma café, se vai ficar até depois de meio-dia, fica até depois de meio-dia, né? Não tem problema. Aqui é muito melhor do que lá. Falar a verdade é assim, porque lá não tem casa de apoio. Localizada em frente ao centro de referência, a casa acolhe e presta atendimento às pessoas afetadas pela doença e em condições de vulnerabilidade social. E é de grande valia, tanto para quem mora em Uberlândia quanto na região. Faz muita diferença, porque às vezes, igual a gente vem de Uberaba e outras regiões que vem fazer tratamento aqui, às vezes não tem um apoio, uma casa de apoio onde pode acolher. E aqui nós estamos bem acolhidos, tem o café da manhã, o almoço, e as pessoas muito legais, conversa, e nós sentamos ali, trocamos ideias, conhecemos outras pessoas de outras regiões. Segundo a voluntária e cofundadora do espaço, os serviços oferecidos aos pacientes são de conforto, amparo e alimentação, enquanto eles aguardam atendimento ou a chegada dos transportes que os levarão de volta para suas casas. Nós oferecemos café da manhã, almoço, descanso, lugar para as pessoas tomarem banho. Quando há necessidade, as pessoas também posam. E a gente oferece para a comunidade do entorno da casa também curso de yoga, de meditação e agora também reiki. A Casa das Bem-aventuranças recebe cerca de 400 pacientes mensalmente e promove ações sociais e bazares junto à comunidade para sua manutenção. A voluntária comenta que a grande dificuldade é o preconceito enfrentado no dia a dia pelos portadores de hanseníase. Quando a gente foi alugar esse espaço, as primeiras pessoas que nós procuramos para alugar falaram que depois ia ter que pôr fogo na casa, que depois eles não conseguiriam alugar esse espaço por conta de já ter sido usado por nós. Então isso esse foi o primeiro baque que nós recebemos. Aí a gente pôde entender um pouco melhor qual que é a situação do paciente. Parabéns, Cláudia, e todos os voluntários que trabalham nesse projeto da Casa das Bem-aventuranças. Então é importantíssimo ressaltarmos que Uberlândia é, sim, uma cidade endêmica, né, doutora Isabela, e de que forma, então, o CREDEST tem contribuído, né, nacionalmente e regionalmente para cuidar desses pacientes? Inicialmente, nós cumprimos com a equipe multiprofissional, nós oferecemos exames que não são oferecidos na rede pública, que são os exames sorológicos e moleculares. Hoje nós conseguimos fazer diagnóstico pelo DNA do bacilo, então isso é uma realidade que ainda não é oferecida no SUS, e isso nos permite fazer um diagnóstico extremamente precoce, que o Diogo pode falar sobre isso, como tem feito o nosso diagnóstico, justamente porque nós podemos detectar o DNA do bacilo. Excelente. E o que nós temos de avanços científicos nessa área, doutor Diogo? Então, como a Isabela comentou, eu acho que o CREDEST hoje ele presta, né, um serviço à população de ponta. A gente tem recebido pacientes de todo o país, né, e é importante dizer que a gente tem médicos, profissionais de diversas classes sociais tratando conosco. Acho que isso é importante. Hoje a hanseníase não escolhe mais uma classe social, né? Todo neurologista deve pensar em hanseníase quando ele investiga uma neuropatia periférica no Brasil. Essa é a nossa realidade. E como a Isabela falou, hoje 30% dos nossos casos, eles são casos puramente neurais.
E na literatura científica isso comprova o quanto o diagnóstico em Uberlândia hoje ele é precoce quando a gente olha para o restante do país. Porque na maioria das vezes a gente reconhece a hanseníase com múltiplas lesões cutâneas, lesões infiltrativas, muitas deformidades e sequelas, e hoje a gente tem oferecido um diagnóstico numa fase mais subclínica, numa fase mais precoce, graças a vários exames, sorológicos, moleculares, eletroneuromiografia, que ainda não é oferecida de rotina no SUS, mas que no CREDEST a gente tem oferecido esses avanços científicos para a população, fazendo com que a nossa pesquisa ela seja translacional, ou seja, a gente traz uma pesquisa de ponta na prática da nossa assistência diária ao paciente, trazendo inúmeros benefícios na vida desses pacientes. Nossa, excelente. Parabéns também pelo trabalho de vocês dois junto ao CREDEST. Obrigado. Hora de saber agora como fica o tempo em Uberlândia e outras cidades da nossa região nesta quarta-feira. Confira. Em Uberlândia, a previsão para esta quarta-feira é de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 19 graus e a máxima 30. Pancadas de chuva também em Monte Carmelo. Termômetros marcam entre 17 e 29 graus. Ituiutaba com 80% de previsão de chuva, mínima de 22 graus e máxima de 33. Em Patos de Minas, previsão de pancadas de chuva também à tarde e à noite. Temperaturas entre 16 e 31 graus. Previsão de chuva rápida em Araguari. Por lá, a mínima fica em 17 graus e a máxima 29. Hoje é dia do nosso quadro Mercado de Trabalho, então confira as vagas disponíveis em Uberlândia. A Fundação CDL de Uberlândia disponibiliza uma vaga para professor de inglês. É necessário ter lecionado o inglês no mínimo durante 2 anos e ter fluência oral e escrita. Desejável certificações internacionais e conhecimento de Google for Education. Salário a combinar. Oportunidade para técnico de enfermagem. É preciso ter curso técnico de enfermagem, conhecimento de informática e disponibilidade de horário. Remuneração de R$ 1.300 mais benefícios. Vaga para auxiliar administrativo. A escolaridade exigida é ensino médio completo. O contratante também pede informática nível intermediário e experiência na área comercial. Salário de R$ 1.500 mais benefícios. A CDL ainda tem várias vagas de estágio para a área de administração e negócios, comunicação, educação física, engenharia e para o ensino médio. As bolsas de auxílio variam de R$ 500 a um salário mínimo. Para mais informações, entre no site da CDL de Uberlândia e cadastre seu currículo para concorrer diretamente às oportunidades. Bom, hoje falamos sobre a luta contra a hanseníase no Janeiro Roxo, uma importante campanha que merece ser, sim, pauta na nossa imprensa, e quero agradecer muito aqui a participação da doutora Isabela Goulart, que é coordenadora do Centro Nacional de Referência em Hanseníase pelo Hospital de Clínicas da UFO. Obrigada, viu? Eu que agradeço essa oportunidade. Acho que o papel da imprensa é super importante nessa luta contra o preconceito, e o nosso telefone para quem quiser ter alguma informação do nosso atendimento é 3239-1311 e 3239-1312, o DDD 34. Muito obrigada por todos os esclarecimentos também prestados pelo Dr. Diogo Fernandes, que é neurologista do CREDEST. Viu? Obrigada pela sua participação, Dr. Diogo. Muito obrigado pelo convite, e reforçando que a hanseníase é uma doença primariamente neural e a gente precisa falar cada vez mais dessa que no Brasil já representa a segunda maior causa de neuropatia. Depois das neuropatias traumáticas, já é a principal causa de neuropatia periférica. Então a gente precisa, com certeza, como a Isabela comentou, falar mais sobre isso e conscientizar mais as pessoas sobre essa doença tão relevante. Muito obrigada, então.
por estar aqui com a gente e pelo trabalho de divulgar tanto essa doença como vocês fazem o trabalho junto ao Credeste, viu? O Jornal da UFO fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau.